Por que não fazem animes como antigamente? Porque hoje é diferente. O Tola vai Gotola. explicar. Me explica, me ensina, me doutrina, Gotola. Tenho certeza que você já se perguntou por que não fazem mais animes como antigamente. E a resposta pode até soar óbvia, tudo muda. Mas é muito mais interessante se pararmos para analisar os porquês de cada mudança. Mas se tudo muda, como muda? Por que muda? E o que a mudança dos animes quer dizer sobre o mundo e nossa existência na Terra? Que isso? Pô, eu vou fazer um vídeo assim também, andando no parque. Legal. Conforme o tempo foi O passando, Parque do muitas Carmo, das lá em pessoas São Mateus, tem flor de cerejeira, tá? Eu posso fingir que eu tô Ó. no Japão. Aí, ó. Já lança que tá no Nihon já, foda-se. acompanhavam aqui também mudaram, cresceram, amadureceram, novos desafios vieram pela vida, além das próprias vivências que alteraram a sua visão sobre todo o restante, sobre as coisas que consumiam, as coisas que gostavam, mas agora novos desafios chegaram na vida, desafios que precisam ser superados, e é sempre muito importante ter alguém para te guiar e te ajudar nesse novo caminho, por isso Tipo a Lura. vem novamente. Ah, sabia. Os animes modernos surgiram na década de 60, com Shin Takarajima, obra de Osamu Tezuka, e a partir daí, tudo se inicia. Os lançamentos de anime acabam sendo interconectados e geracionais. Um ciclo simples seria Tezuka lançando Astro Boy, Akira Toriyama cresce assistindo a essa obra e então lança Dragon Ball. Kyoda, Kubo e Kishimoto assistem, se inspiram e lançam One Piece, Bleach e Naruto, que por sua vez foi visto na infância pelos criadores de A gente não Jujutsu viu um Kaisen, vídeo Demon parecido com esse semana passada? Não. Não que eu me A lembro. gente viu tipo, um vídeo de um cara falando, ah, teve Tezuka, aí foi pro Toriyama, aí do Toriyama foi pro Big Three, aí do Big Three foi pros outros. Não sei. Slayer, Talvez. Solo Leveling e tantos outros. Os ciclos vão mudando, sendo alterados, não Ah, dois apenas pela visão artística de seus criadores, moldados pelo mundo ao seu redor, pelo público, pelo mercado, Só por ele toda a flexionando que ele indústria tem uma câmera boa, né? Errado não tá. do entretenimento. Um ecossistema complexo e gigante que silenciosamente se auto-influencia e se O que eu acho difícil desse tipo de vídeo é que ele tá falando, né? Então tem que, tipo... Tem que ter decorado o texto, né? Pra poder fazer o vídeo. Pra poder gravar em todos os lugares, né? força a mudar o tempo todo. Mas, no geral, acredito que a grande maioria das obras parta de algumas bases e elas se destacam mais ou menos dependendo da geração. Todas retratam desejos, princípios ou realidade. Mas primeiro, desejos. Muitos animes retratam desejos, por mais que muitas vezes essa nem seja a temática. Na verdade, a primeira geração até começa assim. Porra, você lembra dessa época das botinhas do Astro Boy? Lembro, bons tempos. Bons tempos. Carregados pelo contexto devastador do pós-Segunda Guerra, os animes traziam o sentimento de se reerguer, intencionalmente ou não, reforçavam o aspecto da identidade nacional e unificavam a população. Fortalecendo bases que Ah, esse filme, nossa, quem é puxado, velho. Esse estavam filme é duro. completamente abaladas para que as próximas gerações Ele é um pudessem, mangá. talvez, ousar. Nunca leu alguém? Nunca li. Esse machuca. Já vi o filme. Sonhar. 海賊が夢を見る時代が終わるっておいGente, a gente tem que apertar as mãos aqui e dizer o óbvio, que essa é a fala do vilão, gente. Pelo amor de Deus. Quando é que a gente vai chegar nesse... Quando é que a gente vai chegar nesse bom senso? Que essa é a fala do vilão. 人の夢は終
e as coisas foram evoluindo, até mesmo dentro da própria história. O Japão começava a melhorar economicamente, então a vida real parecia se encaixar Oda exatamente tem um com o que plano? os animes contavam. E várias Pô, obras quando assim foram Barba criadas, Negra venceu, esse é muito estabelecendo princípios sociais. Ele ainda não era vilão, entendi. Cara, eu nunca vi Saint Seiya em japonês. Ah, impossível. Legendado? Pior que essa dublagem encaixa bem melhor, assim, com o estilo da época, né? Tem uma parada mais antiga que não tem na dublagem brasileira. É mais rústico, né? Amizade. Uma voz Não, mais... Não, é que tem um efeito na voz dele, por exemplo, que tinha muito em anime antigo, né? Essa captação com um pouco de efeito, assim. Me lembra radialista. Os radialistas. Aqui no Rio, né, tem muita essa cultura do radialista de jogo de futebol, que eles colocam muito efeito na voz. Tinha esse tipo de coisa, né? Amizade, esforço e vitória. O lema da Shonen Jump surgiu e pautou muito do que existia na revista e no mundo na época. Não tá abafado, não. Tá com efeito mesmo. Tá com um reverbzinho mesmo. Socialmente, a esperança baseada no esforço foi aumentando. É nesse período que vemos surgir muitas histórias de shonen com esses aspectos, mas que tinham sido influenciadas pelas gerações anteriores. Protagonistas muitas Pô, muito feliz com o vídeo desse do Guto, viu? Eu sei que a gente tá aqui no Babaquismo toda segunda-feira e você vai dizer, nossa, mas é um vídeo super óbvio. Esses Não são os existe bons. obviedade, gente. Exatamente. Repetir o óbvio sempre é importante. Muito legal. Muito legal. Parece loucura, mas as pessoas não conseguem fazer essa ligação de que uma coisa foi influenciada por outra. Se você vê alguma coisa que remete ao que você viu anteriormente, é cópia. É plágio. Não é tipo referência. Legal. Gutola aí com muitos inscritos fazendo esse tipo de vídeo. vezes fracos e cheios de falhas, mas que com o tempo e com boas amizades conseguem superar as adversidades e lidar com os problemas. Confiando, se Trilha esforçando do Narutinho. e principalmente acreditando Batia, hein? é que você poderia alcançar Brabo. o topo. Mas É aí que tudo muda. juntamente com a vontade de subverter os arquétipos criados pelas levas anteriores, as gerações mais modernas foram temperadas com uma dose de pressa e muitas de desesperança. E os animes mudam mais uma vez. As coisas vão ficando mais intensas e por mais absurdas e distantes que pareçam, são na verdade mais próximas ainda da realidade. Surgem os shonens pós-modernos e juntos com tudo isso, os Já teve. Na verdade, essa questão do. É uma parada muito cíclica na arte. Que você começa alguma coisa, aí você estica a corda, e aí o esticar a corda ele se tornar cada vez mais sério, mais realista, e aí você rompe com aquilo. E aí vem uma outra coisa que é um pouco mais leve. É super comum isso acontecer, mas tem um problema aí. Se a gente está falando do Battle Shonen, aí você não pode colocar o Naofumi nessa equação. Inclusive é outro público, isso é uma coisa muito interessante, inclusive. O público do Naofumi não é o público do Jujutsu Kaisen, por exemplo. É um público diferente, são pessoas que têm... assim, metendo um anacronismo muito forte, mas se você pega o fio condutor da coisa mais famosa que tem, que é o Battle Shonen, desde os anos 80, e vai pegando os gêneros que fazem sucesso junto, né? Nos anos 90 tinha muito... Por exemplo, Guerreiras Mágicas, né? Tem uma porrada de anime de Guerreiras Mágicas. Nos anos... metade dos anos 2000 até 2000 e pouco tem muita questão do ecchi. Enquanto uma coisa mais...
Assim, não é um gênero, mas ele tem características específicas dentro de um gênero, né? Mas, enfim. E se você pegar fazendo, tipo, pegando um fio condutor, assim, do mais famoso e coisas que vão perifericamente ali fazendo sucesso também, eu acho que o Isekai meio que entra nisso, né? Tipo, alguma coisa, em determinado momento, que faz sucesso junto com esse fio que carrega, que sempre é o anime que faz mais sucesso por quase todo o tempo, que é um Battle Shonen, né? Então, que é meio que a porta de entrada, né? O Sempre um Battle Shonen Isekai, é meio que a porta de entrada. pelo menos o Isekai moderno, o gênero Isekai Aham. moderno, ele é meio que a vertente que se cria quando você tem, por exemplo, a internet e Sim. discussões e buracos específicos muito bem estabelecidos já, né? Tipo, você tem ali um nicho que ele acaba ficando gigante, mas que você consegue fazer uma história que apela especificamente para aquele nicho, de tão grande que ele é, né? Que acaba Uhum. sendo o Isekai. Sim. Nunca podemos esquecer que Tata no Yusha, a primeira temporada, foi o anime mais assistido do ano em alguns países. Uhum, Então, não foi uhum. pouca bosta, não. Foi bastante bosta. Isekai, os Rebirths e os Levelings. Na expansão, considerando China e Coreia Mas eu do meio Sul, que e já adianto que entendo, não. tipo, Hum. ele ligar pra essa ideia de que hoje em dia o que faz sucesso e o que tá pegando muito são justamente essas histórias que vão de contramão ao ideal japonês, no sentido de que ou são histórias do cara que em vida ele não consegue nada e ele vai pro mundo de fantasia pra Uhum. se realizar, ou ele renasce, então ele tem uma Sim. outra chance agora já, ou partindo pro Battle Shonen, como o Battle Shonen ele encolheu, e agora eles são histórias individuais sobre pessoas tentando sobreviver ao sistema, ou quebrar o sistema, no caso do Jujutsu, se tornar um ser humano dentro do sistema, igual o Chainsaw Man, esse tipo de coisa. Tipo, Sim. existe um guarda-chuva aí de ideias, só que, tipo, o Isekai e o Battle Shonen, eles não estão no mesmo galho, digamos assim. Sim. Não concordo. Calma aí. Estou aqui para fazer juízo de valor e dizer que uma coisa é boa e que outra coisa é ruim, uma geração era boa e a outra já nem Ou que tanto. um anime devia Não, ser na crime, né? verdade, muito Então. Mas esse ele vai carregar pra sempre. pelo contrário. Todas são frutos de suas realidades contextuais e dialogam conosco de alguma maneira, às vezes bem mais do que a gente queria. E eu tenho certeza que boa parte dos autores dessa geração não fizeram essas escolhas propositalmente, não queriam chocar com esse estilo. Muitos até mesmo não devem acreditar que estão passando mensagem Aí, Queriam ser assim. queriam, Guto, queriam. Inclusive, né, isso desde sempre, desde o dia 1. E aí é normal. Porra, a gente viveu a época. Se tem uma coisa que anime tentou fazer na época lá dos OVAs, era chocar. Era muito, muito. Porra, os Inclusive, OVAs dos anos 80? muito mais O que... apelativo do que essas coisas aí que a gente assiste hoje. Muito mais, nossa. porra. E tinha muito mais Os liberdade, OVAs, muito menos eles... gente falando, nossa, por favor, não faça isso. Não tinha o Kitsune Uhum. naquela época. Pô, o Eroguro nasceu nos anos É, 80 com esses sim. OVAs, pô. Tem, tipo, um negócio... Tem um OVA que ele é um hentai. E ele é, tipo, super bem animado. E ele tem umas sequências de ação muito fodas. E aí, eu não sei se isso é real. Mas se eu não me engano, os caras que fizeram... Eu não vou lembrar o nome também. Mas se eu não me engano, os caras que fizeram Esse é falaram, tipo, a gente famoso da, ia da fazer uma menina lá, história. né? Então. Aham. É uma Aí menina que usa um teve que colã meter amarelo. que as cidades Tipo... sexo são super deslocadas, né? Eu vi um vídeo só desse falaram com que um só ia dar dinheiro guerreiro. pra gente se a gente fizesse um hentai, né? Então, É. pô, a gente tem que animar uma cena de putaria Kite. aqui. Esse mesmo, é Kite, esse mesmo. Que isso? A gente viu um vídeo de alguém comentando, eu acho que era o estudo de animação,
sobre esse filme, que de fato é muito bem animado. Putaria vende, né? Mensagem alguma com sua obra, só queriam colocar no papel a história que parecia legal. E eu acho que é isso que torna esse papo ainda mais interessante. As histórias passaram a abandonar completamente o lema dos shonen. A amizade, muitos desses personagens não têm. Estão tão focados na gigante! sua própria vivência. É que o gênero de fantasia não é... Esse é eu acho uma confusão comum. Eu consigo entender uma gramática de gênero do Battle Shonen, que é uma coisa até que eu penso bastante sobre, que ele seria tipo... Cara, tem um termo... Caraca, em inglês, agora eu não vou lembrar exatamente qual que é o termo, mas é tipo... um gênero que é o gênero de crescimento, tipo, é uma história de crescimento. Coming of Age. Isso, esse mesmo. Então, meio que o Battle Shonen, ele é isso. O Battle Shonen da Shonen Jump, especificamente, ele é isso. E aí, no meio... O core dele é isso, né? É a história de alguém que vai se tornar... Vai começar de um jeito e ele vai crescer e vai se desenvolver durante esse tempo, mas também vai ter essa questão não apenas de se desenvolver mentalmente, vai se desenvolver fisicamente também. Então, por isso tem vários finais aí que aí ele se casa e fica feliz para sempre, ou enfim, qualquer coisa dessa porra, né? Então, por isso é normal que o Battle Shonen passe por isso, mas ele vai ter diversos tropes característicos dentro desse... que vão dar uma roupagem dentro desse gênero, né? E aí você meio que pode dizer que, a partir disso, ele é um subgênero dentro desse gênero, né? Que é Sim. bem estabelecido já. E aí você pode colocar outras coisas juntos, ação e tal, mas aí eu acho que eles são importantes, mas não são exatamente cruciais, né? Você pode ter coisas como Nisekoi no meio do caminho, né? Pode ser uma comédia, enfim. Mas todos eles tratam dessa questão de você crescer, e, enfim. É praticamente uma regra. E tipo, esse papo de Uhum. que o shonen, ele é vitória, amizade e whatever, isso é um papo de tipo Editorial. um editor muito antigo da Jump Uhum. que falava, tipo, não, os nossos valores são esses, os nossos mangás precisam refletir esses valores. Sim. Sabe, tipo, não é uma regra máxima pro gênero, é um papo editorial de um cara específico há muito tempo atrás. Sim. Então, tem questões aí que eu acho que são interessantes, mas quando ele puxa para outras obras, por exemplo, o Solo Leveling, para mim, não faz sentido se encaixar nisso, porque o Solo Leveling não é uma obra japonesa. Ele é um anime feito por japoneses, mas ele não é uma obra japonesa. Então ele é influenciado, obviamente, mas ele não é uma obra feita por um japonês pensando como um japonês. Definitivamente não é. Então, assim como, sei lá, o que existe lançando no Brasil, o Rei da Lata não é uma obra japonesa, sabe? Por mais que ele se inspire nos mangás, entendeu? Não consegue. Por mais que você tente, você não consegue. O máximo que você consegue fazer é uma coisa meio esquisita, né? Vivência que é impossível gastar tempo desenvolvendo laços que não parecem necessários para o seu objetivo. Esforço para conseguir a vitória foi cada vez mais reduzido e muitas vezes extinguido. Graças a Deus. Antes, os Ficar treinamentos vendendo sonho, né? intermináveis e cansativos pareciam pelo menos divertidos e compensadores. Agora já nem tanto. As histórias que atraem muito público hoje em dia não possuem mais uma longa jornada até o topo. Na verdade, muitas começam já no ápice do poder. O jovem cansou de esperar. Talvez Outra coisa que não é verdade. Ainda tem muitos mangás longos. Um mangá de 5 anos de publicação é um mangá muito longo. É que a gente viveu uma época muito específica onde tinha mangás que passaram da média histórica da Jump, que é uma média ali de mangá de sucesso ter 20 volumes, 25 volumes. E foram pouquíssimos. Pouquíssimos. Isso aí também é uma falsa impressão
de que a gente viveu uma época onde a lei eram ter histórias muito longas. Isso também não é verdade. Uhum. Foi só um momento de sucesso que, enfim, poderia ter acontecido em qualquer momento, na verdade. Talvez reflexo do uso das O redes sociais. Jujutsu, que por nos exemplo, ele é maior que Kotono Ken. Uhum. Ele é maior que as 3 primeiras partes de Jojo juntas, sabe? Uhum. Então, assim, foi tipo Dragon Ball, o Big Three, Hunter x Hunter agora tá É, mais ou menos, Hunter x Hunter tá nos 30 e poucos volumes, então, né? Não tá nessa aí, mas enfim. E aí, sei lá, tipo, no meio do caminho você tinha alguns, Gintama, que teve 70 e poucos volumes. Mas o resto é tipo, bateu 30 volumes e já tava ali pra acabar, sabe? Toriko também foi sim, grande, né? sim. Mas batia ali nos 30 volumes já tava pra acabar. Isso sempre foi regra. É. Isso sempre foi o padrão. Uhum. Até se você parar pra pensar, os mangás, eles até vão de certa maneira, eles vão meio que contra essa ideia de que as coisas têm que ser rápidas. Sim. Porque os mangás de sucesso, eles duram muito tempo. Eles duram menos tempo que o anterior, talvez como um reflexo de tipo, poxa, eu consigo ficar rico e não ficar 40 anos fazendo a parada? Talvez, mas assim, ainda assim, a gente consegue ver. Tá acontecendo agora com o Kagurabachi, né? O cara tá morrendo, tipo. Eu Uhum. lembro que quando ele fez 1 ano de publicação, saiu. Nossa, ele lançou mangá em todas as semanas que saiu a Jump. Ele lançou o mangá. Uhum. E meio que é o que acontece. A pessoa vai fazendo e chega uma hora que não tanca mais. Eu acho que o que Quebra, os né? autores estão fazendo mais é tipo, beleza, agora deixa eu dar uma segurada aqui. Mas ainda são poucos que fazem, né? É uma tradição muito Tem, forte, que é difícil de tem você isso. acabou de E tem chegar e. também. E tem também do lado editorial, também tem a questão de que, tipo, a gente teve uma época muito específica em que você tinha Slandunk e Dragon Ball carregando a Uhum, revista nas costas, assim. Aí sim. os dois acabam e entra um período fudido de queda. Aí Entre você tem safra, né? outros três mangás que voltam a Jump pro patamar que é, não pro mesmo patamar, mas enfim, pra um status ali de campeã de vendas ao mesmo tempo. E aí quando acaba o Naruto e quando acaba o Bleach, aí eles começam a pensar, tipo, vale a pena a gente ficar nesse ciclo ou vale a pena a gente apostar em pequenos sucessos, vários pequenos sucessos, ao invés de, tipo, 3, 4 mangás que carregam a revista, uma hora eles acabam e a gente se fode porque a gente não sabe o que fazer, sabe? Uhum. Então, tipo, Bakuman, Assassination Classroom, você vai passar, tipo, Shokugeki no Soma, e aí você vai ter depois o Kimetsu e o Jujutsu, que são o maior Não, exemplo teve disso. também o Haikyuu e o de basquete É que o, também. Ha- o Haikyuu e o Kuroku, sim. O Haikyuu ele é um pouco mais longo, né? Mas sim, Uhum. também. Sabe? Tipo, Mas é essa se questão, sabe? não ficou, tipo, é um mangá que poderia, sei lá, vai poderia fazer Poderia. igual o Tsubasa, vai pro Mundial, entendeu? Vai pras Olimpíadas, do caralho. Sim, sim. Inclusive, tipo, essa que é a questão, sabe? A galera que começa a ler mangá, ou que começou há menos tempo, eles falam que, tipo, não, porque a Jump hoje em dia ela é muito dura com os autores, no sentido de que ela cancela muito rápido, ela força os caras, não sei o quê. A Jump hoje em dia, isso se vocês quiserem saber, vocês vão ouvir nosso podcast de Bakuman com o Leonardo Analyze It. A Jump hoje em dia ela é a Jump mais livre que tem. Ela é a que mais mantém título por mais tempo, ela é a que mais dá abertura pro cara terminar quando ele quer. Porque antes, sim, você tinha, tipo, tal coisa tá fazendo sucesso, então o mangá vai ter que ser assim, sabe? Tem uma história que eu sempre acho muito engraçada, que você tinha um mangá de cachorro, chamava Ginga Nagara Boshigin, ele é dos anos 80. Ele é um mangá sobre, tipo, uns
uma matilha de cachorros indo caçar um urso. E por boa parte, por tipo uns 2 volumes, o mangá tem tipo 12, se não me engano. 8, 12, sei lá. Por 2 volumes, sei lá, você tem personagem humano e o cachorro tá lá. O cachorro não fala nada. Hokuto no Ken começou a explodir de um jeito absurdo. E aí, do nada, os cachorros viraram os personagens principais e todo cachorro era bombado. E os cachorros começaram a falar também. Porque os caras chegaram e falaram, meu, a galera quer protagonista bombado. A galera quer porradaria com protagonista bombado. Então você tem os cachorros lá com os tanquinhos, sabe? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia ninguém vai chegar pro Hokazona do Kagurabachi e falar, então, Jujutsu fez sucesso, você precisa ser mais Jujutsu, sabe? Tem umas questões tipo, olha, a gente precisa de mangá. Tipo, aconteceu com o Kamal que fez o Legolas, né? Que ele fez o mangá, aí o mangá dele ganhou o concurso, aí o cara falou, porra, beleza. Mas a gente tá precisando de um mangá de esporte. Tu tanca, mas aí não foi assim. Eu preciso de um mangá de esporte que o protagonista é o Ibrahimovic. Ele só que falou, que é um mangá de esporte. Eu falei, então, calma aí que eu tenho uma paradinha pra tu. E ele fez um dos piores mangás da história. Mas aí, enfim. Faltou um pouco de planejamento aí, né? Trazem validação e euforia muito rapidamente. Talvez porque se cansaram do formato já conhecido, mas eu sinto que no fundo é um pouco mais... Sebo de Vulva mandou R$16. Que isso? Calma aí. Me desculpa, Pedro de Ladinho, mas eu precisei bater punheta para as suas figurinhas. Eu tentei mais Vocês se perdem tanto, puta que pariu. O Ladino nem tá aqui pra vocês mandar isso. Tava faltando um Pedro de ladinho. mais além. Eu sinto que é porque a gente perdeu a esperança. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Perdão. Porque não acreditamos a gente mais tá na geração tão mesmo fielmente da que tristeza. o esforço vai levar à vitória. Quer dizer, é engraçado porque a gente tá em gerações diferentes, né? Dá pra dizer que eu estava na geração do... Você vai vencer. Vai. É só você treinar que dá tudo certo. Agora não, agora tá tipo... agora a gente tá na geração do You Are My Special, né? Então... Agora acabou. Sim. Agora é só porradaria. Tá aí, né? É só querer Estados Unidos. É só querer. Vimos algumas gerações tentarem, mas parece que o caminho fica mais Aquela difícil Civil a War. cada minuto. Seria muito mais Tudo bem. fácil se de repente a gente pulasse pro nível máximo. Se surgisse uma janela de jogo na tela e pudéssemos preencher com pontos infinitos. Para de falar. Para! Que raiva, cara. Não é sobre... Caralho, que ódio que eu tenho disso, cara. É o único... Cara, essa porra dessa história é a única que não faz isso. E ela... Caraca, é muito triste. Vai tomar no cu. Ai, que ódio. Não, mas não vou defender Solo Leveling de novo, não. Foda-se. Quem sabe Segue o até jogo. mesmo renascer em outro mundo. Tem De vídeo de preferência Solo num corpo Leveling mais no nosso canal de Não tem. vídeos. Não tem? Não tem ainda. Ah. forte, numa família Se você mais for membro, rica, tem vídeo de saudável Solo Leveling e no nosso emocionalmente canal. estável. Um contexto em que você não precise passar por dificuldades. Podia ser nesse mesmo mundo, se fosse com todas as memórias do que a gente já viveu antes. Nem que seja para viver sem grandes objetivos, sem grandes ambições. Esqueça mensagens, esqueça discussões, esqueça crescimento de mundo, crescimento de personagem. Por um instante, por apenas 20 minutinhos da semana, as pessoas querem deixar de lado os grandes sonhos, as grandes ambições, os grandes objetivos, porque no fundo talvez elas saibam que nunca vão alcançar. E nesse instante, naquele episódio que você assiste desse Isekai, desse Rebirth, desse anime completamente vazio, você se prende. Eu discordo o anime vazio. Porque ele ser vazio também é uma mensagem. Uhum. Eu não gosto desse caminho. Onde eu... Não tem nada aqui. É só você ficar olhando igual um zumbi pra tela. É uma separação muito arbitrária e muito anti-artística de tipo... o que vale é se o anime ele tem uma mensagem que conversa com a nossa realidade, ou enfim, tipo... Não necessariamente. Não. Então. Eu sou bem contrário a essa ideia. Eu entendo que
gente tem um problema. Mas esse problema, eu não vou entrar nesse assunto, porque todo mundo tá aí careca de saber, e talvez barbudo de saber também, que, assim, como todas as outras coisas, os animes e os mangás também estão inseridos nessa questão, né? Uhum. Então, vou chegar só nesse ponto. Se você quiser entender, tem aí 2.000 vídeos para você assistir. Um deles vai ter alguma discussão bem longa sobre isso. Provavelmente um dos que tem o Silvano. Porque você vê alguém, pelo menos alguém, conseguindo a vitória. E eu acho que essa é a profundidade do raso. Bom, pelo menos é assim que eu acho que as coisas se conectam. Talvez isso explique por que a gente costuma gostar tanto dessas coisas hoje em dia. Talvez você não goste, eu mesmo não sou um grande fã, mas isso explica por que as pessoas conseguem se conectar com algo que para quem não gosta parece tão supérfluo, tão qualquer coisa. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Você conseguiu se identificar com alguma coisa disso aqui? Talvez não, mas talvez esse seja o ponto interessante. Não sei, chefe. Eu entendi o ponto. Mas talvez eu não poderia discordar mais. É que parte de uma ideia de que as histórias e a forma como as coisas são construídas, elas estão muito separadas. Tipo, tem ali o mundo dos filmes, tem ali o mundo dos mangás, tem ali o mundo dos animes e não, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo mundo. Então as pessoas estão chegando nos mesmos pontos. Inclusive, talvez a gente a gente tá meio que voltando para uma leva, que é meio também esse ciclo, né? A gente tá voltando para uma leva, por exemplo, de filmes de ação, mas não é a mesma coisa. Eles têm muito mais cinismo do que o do passado. Inclusive, eu tô lendo aquele livro do John Truby dos gêneros, e é muito legal que ele fala sobre o gênero de ação. E ele tem muito aquela questão que o gênero, ele é uma forma, tipo, eu quero contar sobre alguma coisa. E aí eu procuro no gênero uma forma de contar o que eu quero. E aí faz muito sentido que ele fala assim, o gênero de ação é como uma pessoa consegue resolver coisas sozinho, mas sem uma questão moral tão forte assim. Então, e aí, porra, eu falei, caralho, faz todo sentido, né? Porque o Comando para Matar, por exemplo, faz todo sentido dentro desse gênero. Ele é um cara Sim. que perdeu a filha dele e ele vai e mata todo mundo. Tipo, de uma questão moral, eu não sei se ele poderia sair só pegando armas e sair matando todo mundo, mesmo que ele tenha uma justificativa pra isso. Mas, ao mesmo Sim. tempo, você compra a ideia dele de fazer isso, porque nem todas as coisas têm uma moralidade. Você quer ver ele resolver o problema, não importa como. E aí a gente viveu nos anos 80 com filmes de ação que são basicamente isso. Pessoas com alguma justificativa resolvendo tudo sozinho. E isso traz uma mensagem que, tipo, talvez você consiga resolver as coisas sozinho. Ou pelo menos vai te dar aquele sentimento de, poxa, se eu tivesse determinada ferramenta, eu conseguiria resolver as coisas por minhas próprias mãos. Então, é uma questão muito interessante, que aí você pensa os gêneros já como um tipo de resposta para alguma coisa que está querendo ser dita. E aí faz muito mais sentido do que... Porque uma coisa que eu sempre me questionei enquanto via coisas, por exemplo, o gênero shonen, é porque o gênero shonen solto, ele não responde muitas coisas. Agora, o Battle Shonen responde muitas coisas. Que aí ele entra nessa questão do crescimento, amadurecimento. Ter essa questão onde tem muitas estruturas, faz muito sentido no Japão, onde você está dentro de, não de castas, mas você está dentro de uma estrutura muito hierarquizada, onde você tem que respeitar quem está acima de você, enfim, blá, blá. Então faz muito sentido que tenha tantos grupos e questões muito grandes, porque... E no final das contas, você tem um grande vilão para você chegar no seu objetivo que você se esforçou muito para chegar lá. E aí agora, como tá
chegando numa época onde isso está tentando ser quebrado, continua com todos os tropos das estruturas, mas no final a resposta não é a resposta de se eu me esforçar muito eu vou ganhar. Enfim, aí... E também depende, né? Porque o Boku no Hero ainda continua nessa, né? Vira o professor que vai ficar... Você vai melhorar o país. Então, é muito interessante nesse sentido. Ótimo livro, eu recomendo bastante. Eu tô lendo o início aí, mas tá bem legal. Caiu a live, aparentemente. Não caiu, Foi não. só na Twitch.